Olá, meus queridos, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, bem-vindos a mais uma semana. Convido todos a abrirem o livro na página 115, onde iremos iniciar a unidade 18, que tem como tema Toda hora é hora de poesia. Olha só. Então, como de costume, sempre nós temos uma pergunta norteadora, né? Que ela nos auxilia a compreender melhor o texto, ela nos leva a imaginar, a levantar hipóteses sobre o tema, e é o que a gente vai fazer neste momento, de acordo com a pergunta. De que modo você imagina que pode haver poesia na varanda? Então, a gente vai imaginar, vai levantar hipóteses e responder de acordo com o que a gente pensa, certo? Respondendo a esta pergunta, nós iremos ler o poema que tem como título Poesia na Varanda. Finalizando a leitura, nós temos aqui o significado de algumas palavras que talvez a gente desconheça e a parte do conhecendo o texto. Então, realizem a leitura com calma, com atenção e depois iremos passar para o conhecendo o texto. As estrofes desse poema são compostas de quantos versos? Lembram que verso é cada linha do poema e o conjunto de versos que formam a estrofe. Então, se a gente for contar aqui, o nosso poema ele tem algumas estrofes, né? 1, 2, 3, 4, 5 estrofes. Cada estrofe é composta por tantos versos, certo? Em cada estrofe, a voz que fala no poema mostra como a poesia entrou em seu pensamento. Identifique como isso acontece. Na primeira estrofe, como é que ela entrou no pensamento? Então vamos lá. Brotou do chão a poesia na forma de uma plantinha. Isso mesmo. Na segunda estrofe, foi o que aconteceu. Então vocês irão sempre prestar atenção no que cada estrofe nos quer dizer. Então, já na terceira questão, nós iremos reler a estrofe. Gritou no mato a poesia, quando caiu a noitinha. Era um concerto de grilos, tantos astros em seresta, pois era dia de festa, e dentro da boca da noite cantaram um coro sem fim. As imagens poéticas criadas nessa estrofe estão em sentido real ou sentido figurado? O sentido que existe no pensamento da autora. Então, identifique nela versos que justificam sua resposta e copie-os. Vocês acham que está no sentido real? O sentido figurado é o sentido imaginário, certo? Que não é real. Então, vocês acham que grita no mato a poesia, que há um concerto de grilos, que dentro da boca da noite canta um coro sem fim? Tudo isso é real ou é imaginário? Então, acredito que todos vocês já devem ter uma linha de pensamento em relação a essa questão, né? Coisas que na realidade não existem. Então, nós estamos falando aí de sentido figurado, de imaginação. Então, vocês irão identificar nos versos, aqui no poema, a parte que justifica isso. Então, se prestarem atenção no que eu falei anteriormente, vocês irão encontrar claramente no poema tudo isso que eu falei, em questão de gritou no mato a poesia, era um concerto de grilos e etc. Como você entende a expressão boca da noite? Então, muitas pessoas ainda têm esse hábito de falar lá na boca da noite, boquinha da noite. É uma expressão no sentido figurado, mas que ela nos remete ao quê? Ao início da noite, né? Então, muitas pessoas ainda utilizam esta expressão. Passando para a parte aprendendo um pouco mais, nós iremos relembrar assuntos que a gente viu semanas passadas, né? Principalmente na última semana, em relação a advérbio. Classifica os advérbios a seguir, então não, depois, pouco, provavelmente perto, vocês poderão retomar lá o assunto, mas vocês irão classificar como advérbios de negação, de tempo, de modo, de intensidade, tudo aquilo que a gente estudou. Identifique os verbos e reescreva-os na primeira pessoa do plural do futuro do presente. Por exemplo, pessoal, perdi o horário de acordar. Então, se eu perdi, primeira pessoa do plural, nós perdemos, né? Então, perdemos o horário de acordar. Mas a questão está pedindo para colocarmos no futuro. Então, como que vai ficar esta frase? Perderemos o horário de acordar. Da mesma forma, a letra B. Levantei cedo. Então, eu levantei, primeira pessoa do singular. Nós levantamos cedo.
mas a frase está pedindo no futuro. Então, levantaremos cedo. Se fôssemos colocar as pessoas, seria normalmente, nós levantaremos cedo, mas não precisa. Então, vocês só irão passar as frases para o plural e para o futuro. Só isso. Transforme a expressão destacada em um advérbio. Observe o exemplo. Fala de forma nervosa. Fala nervosamente. Postura de maneira caprichosa. Postura caprichosamente. E assim vocês irão fazer também a letra B. Pergunta de modo franco. Pergunta francamente, né? A gente fez muito... A gente estudou muito sobre isso, a gente fez algumas atividades e eu tenho certeza que vocês não terão dificuldade. Finalizando essa parte aqui do Aprendendo um pouco mais, a gente finaliza nossa aula de língua portuguesa desta semana, escrevendo algumas palavras no nosso caderno, na matéria de língua portuguesa mesmo. Vocês façam o cabeçalho com a data, pode colocar o nome língua portuguesa ou português e irão escrever. Procura os significados das palavras seresta, grilo, solitária, coro e poesia. Finalizando a escrita destas palavras, vocês partirão para buscar os significados delas, tá certo? Não se esqueçam de mandar as fotos das atividades de vocês. Desejo uma excelente semana para todos. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Beijão!